Furacão Milton passa pelos Estados Unidos, deixando um enorme rastro de destruição. Vamos analisar aqui, galera, quais foram as consequências desse que é dos maiores furacões dos últimos 100 anos. Falar um pouquinho também sobre Israel, que muda um pouco sua lógica de ataque em Beirute e não ataca mais os subúrbios, mas agora o centro da cidade, porque será que isso aconteceu? E também a ligação, talvez das mais importantes dos últimos dias, das últimas semanas. Benjamin Netanyahu e Joe Biden. Estados Unidos e Israel que mantêm ótimas relações entre estados, mas eu que diria que entre governos a relação não é exatamente tão boa assim. Inclusive Israel, aparentemente, apesar disso não ser dito oficialmente pela mídia, não quis compartilhar como serão as retaliações contra o Irã. Enquanto isso, os Estados Unidos tecem gravíssimas críticas contra Israel, porque tivemos Conselho de Segurança da ONU, a ONU colocou que Israel cometeu crimes de guerra na sua atuação em Gaza, Matthew Miller critica a postura americana no Líbano, garantindo que as palavras de Israel não vão se consolidar, o Líbano não será uma nova Gaza, e a gente tem também os Estados Unidos implorando, pedindo, exigindo por parte de Israel que os deslocados palestinos sejam realocados de volta para suas áreas originais. Foi, eu diria que quase um bombardeamento no sentido de palavras contra Israel na ONU. Será que as relações Estados Unidos e Israel estão indo de mal a pior? Fala também, pessoal, sobre Yoav Galan, que é o responsável pela defesa de Israel, que garante que o ataque contra Israel vai ser um ataque mortal e extremamente preciso. Analisar aqui como possivelmente vão ser essas retaliações. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a maneira como a Colômbia está possivelmente atravessando um golpe nesse momento, um golpe contra Gustavo Petro. Falar também da Rússia, que garante que vai acontecer no seu país agora, dia 22 até o dia 24, o maior evento geopolítico da história na Rússia, que é a próxima cúpula dos BRICS, 32 países confirmados e várias instituições importantes, e também o Putin, que fala que apesar das palavras do Zelensky de querer um cessar-fogo e coisa que valha, nenhum tipo de passo foi dado nesse sentido. Será que o Zelensky está mentindo para o mundo? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente finalmente teve a passagem do furacão Milton, que era um furacão que ali na região do Mar do Golfo chegou, durante vários momentos, a ficar na categoria 5, ou seja, muito próximo de ventos a 250 km por hora, e se formou por um superaquecimento das águas oceânicas. Esse superaquecimento forma um centro de baixa pressão atmosférica, uma convergência de ventos em sentido cíclico por conta do efeito Coriolis, tem a ver com a rotação terrestre, e como é um vento, um centro de baixa pressão de um vácuo, de um ar leve, ele tem a tendência de subir. Então, esse ar subindo num sentido cíclico, com uma alta virulência, faz inclusive com que a umidade também atinja camadas superiores da atmosfera. Um furacão, ele não gera prejuízos no sentido dos ventos, mas também no sentido das chuvas. Temos locais que podem chegar a ter quase 400 milímetros de chuva nos próximos dias. É muita coisa, são 400 litros de água a cada metro quadrado da área em questão. Pois é, pessoal, o furacão Milton ele acabou passando, fazendo um trajeto de cerca de 11 horas, deixando rastros de 10 mortes, várias destruições de avenidas, rodovias e coisa que valha, mas os Estados Unidos conseguiu, por meio da sua inteligência, do seu governo, fazer com que várias pessoas abandonassem as áreas que seriam mais afetadas pelo furacão. Então, aparentemente, galera, 10 mortes para o tamanho do fenômeno climático, claro que toda morte ela tem que ser sentida, né? Mas não é tão grande quanto se especulava a princípio. O quanto vai ter que ser gasto para recuperar algumas áreas, tal, isso é coisa
coisa que vai ser medida ali pelo Ron DeSantis, governador da Flórida, pela prefeita de Tampa, pelo próprio Joe Biden. Mas, assim, as informações preliminares é que na parte mais importante, que seria prevenir as vidas, o efetivo ou seja, as medidas dos Estados Unidos acabaram funcionando. A gente fala, pessoal, ainda de 3 milhões de pessoas que não têm nesse momento acesso à energia, ondas que chegaram a ser captadas por drones de até 8 metros e alguns locais, assim, muito famosos, né, como, por exemplo, o estádio de beisebol, a própria Disney, que ficaram completamente alagados. Ou seja, prejuízos econômicos e prejuízos sociais, claro que vão ter, mas pelo menos nas vidas, eu diria que dos males, o menos pior aconteceu pela passagem do furacão Milton. Galera, que fenômeno atmosférico, hein? E lembrando que como o centro de baixa pressão ele ainda existe, chuvas devem continuar nos próximos dias. Então a situação de alagamento e de inundações continua bastante grave nos Estados Unidos. A gente teve também, pessoal, um ataque super importante que foi feito pelo exército israelense em Beirute. Eu diria que está ficando até recorrente, praticamente todos os dias eu trago essas notícias, mas é que eu acho que hoje é importante trazer para vocês com mais ênfase, principalmente porque a gente teve a confirmação que não foi só o subúrbio de Beirute que foi atacado. Porque, assim, o Hezbollah, ele atua principalmente no sul do Líbano e em Beirute também atua nos subúrbios do sul. Claro que está espalhado por várias cidades. O Hezbollah, como eu sempre falo, é um grupo paramilitar, é um partido político que tem o reconhecimento do Líbano e de várias pessoas do Estado libanês também. Embora o exército libanês seja uma coisa e o Hezbollah seja outra, existem pessoas do Líbano que compactuam ou que gostam do Hezbollah e existem também pessoas que não gostam, claro, tá? Mas é fato, galera, que a gente teve ataque agora ao centro de Beirute. Segundo Israel, o objetivo era um alvo sênior do Hezbollah. Ao menos 2 mortes já foram confirmadas e a mídia AFP garante que 6. Alguns feridos, pouco mais ali de 10, tá? Também já foram confirmados pelo Estado libanês. Por conta disso, como eu falo para vocês, a gente percebe que novas modalidades de ataque vêm acontecendo. Como eu também trouxe, a gente teve palavras de membros oficiais de Israel garantindo que na atuada atual é muito perigoso que o Líbano seja uma nova faixa de Gaza. E a gente está falando de um Líbano, de novo, que é um país reconhecido internacionalmente, que tem um governo reconhecido internacionalmente. Se isso se tornar uma nova faixa de Gaza, os prejuízos sociais e até mesmo geopolítico dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é visto como o grande aliado de Israel na região, podem ser muito graves. Visando isso, mas não só isso, o governo Biden e o Benjamin Netanyahu fizeram um telefonema. E eu diria que assim, né, a gente tem que separar o que é atuação de Estado, o que é atuação de governo. O Estado americano é um grande parceiro do Estado de Israel. Convenhamos, desde a própria formação do Estado de Israel, de 1947, quando a ONU fez a divisão da Palestina, claro, para a consolidação em 1948. E ao longo de vários conflitos, a Guerra do Yom Kippur, as várias intifadas, enfim, as tentativas dos acordos de Abraão, do Trump, o acordo de Camp David, o acordo de Oslo, sempre teve a mediação dos Estados Unidos. Então, sim, são os dois melhores amigos na relação de Estados. Mas entre governos, eu diria que a relação entre Biden e Benjamin Netanyahu não é das melhores. Já tivemos críticas do governo Biden falando que o Benjamin Netanyahu não estava fazendo tudo o que estava ao alcance para garantir a paz, e a gente vai ter um livro que vai ser lançado na semana que vem, chamado de War, feito pelo jornalista Bob Woodward, que ele garante, tá, que o Biden teceu várias críticas contra o Benjamin Netanyahu, inclusive xingando com palavras de baixo calão e garantindo que ele não tem estratégia, que o único objetivo dele é eliminar os palestinos e vários grupos árabes que atuam na região. Ou seja, a relação entre os dois é péssima, né? Entre Biden e Netanyahu. Pelas palavras oficiais dos dois governos, vai lembrar que uma coisa é oficial, outra coisa é o que de fato aconteceu. É muito difícil a gente saber, né? Não somos mosquinhas ali para ter acesso às informações precisas. Gostaria de ser, para trazer com exclusividade para vocês. Mas a gente teve uma conversa de 30 minutos, que é uma conversa que não acontecia entre os dois desde agosto, hein? A Karine Jean-Pierre, que é a porta-voz dos Estados Unidos, garantiu que, obviamente, há discordâncias entre Biden e Benjamin Netanyahu, mas que foi uma conversa muito produtiva e que, dentre várias outras questões, discutiu-se a retaliação contra o Irã. Vai lembrar, pessoal, que o Irã fez o ataque com mísseis, cerca ali de 200 mísseis contra Israel, e aí a gente tem divergências de opiniões. O Irã fala que, na verdade, é uma retaliação pelo que Israel fez contra o Nasrallah, pelos ataques contra os palestinos, pelo ataque contra o Líbano,
ou seja, o Irã teoricamente só estaria se defendendo ou respondendo a uma agressão israelense, enquanto Israel fala que não, que lá nos ataques que foram feitos pelo Irã, no passado recente, com foguetes, mísseis, drones, eles até, entre aspas, entendiam porque Israel tinha derrubado um anexo da embaixada iraniana na Síria. Dessa vez, Israel não fez nada contra o Irã, embora tenha atacado aliados do Irã, ou seja, o Irã que começou a agressão primeiro. Então, Israel se sente no direito. Já falamos, Galan falou sobre isso, tivemos o Halevi falando sobre isso, o Benjamin Netanyahu sente no direito de atacar quando, como e onde eles acharem mais conveniente, tá? E esse foi um dos temas da conversa também, essa possível retaliação. Porque o Biden já falou publicamente, de novo, o que foi falado no telefonema a gente não tem muito acesso, mas que atacar instalações nucleares talvez não seja um dos melhores objetivos. Porque isso seria um atentado muito grave contra o Irã e poderia desencadear coisas mais perigosas no Oriente Médio. Inicialmente, ele até tinha falado que ele era favorável a atacar instalações, por exemplo, petrolíferas. Só que isso gerou, de uma hora para outra, um aumento de 5% no preço do petróleo. E aí o Biden percebeu que os Estados Unidos está em meio a uma corrida eleitoral e que inflação, corrosão do poder de compra, que vem por conta do aumento do preço dos combustíveis, é um dos principais distratores na questão do voto. Sim, é uma crítica, uma das várias que podem ser feitas contra o governo democrata, a perda do poder de compra do cidadão médio ali dos Estados Unidos. Então, o aumento da inflação poderia prejudicar e muito a Kamala Harris. Não, acho que pontos ali de refino de petróleo e tal, talvez não sejam também os mais ideais. Então, discutiu-se. Mas, assim, aparentemente, a tentativa dos Estados Unidos é limar ou reduzir possíveis impactos dessas retaliações e de Israel garantindo ali que o ataque ele vai acontecer. As informações indicam que, dessa vez, Israel não está compartilhando os segredos de como vai ser essa retaliação contra o Irã, nem mesmo contra os Estados Unidos. Ou seja, faz parte da inteligência de Israel. Por isso que eu falo, professor, você acha então que está rompendo as relações de Estado americano e Estado israelense? Rompendo não, é muito forte. Mas entre governos, ou seja, entre pessoas, governo democrata, Biden, e governo Netanyahu, apoiado por essa ultradireita nacionalista, isso com certeza a relação está bastante comprometida. Terá consequências entre estados? Penso que não, a relação é muito mais forte. Mas, conjunturalmente falando, impacta a relação entre Estados Unidos e Israel. Até porque a gente teve outras declarações bastante fortes, tá? Tudo isso na esteira de uma investigação que a gente teve da ONU, de um inquérito que foi aberto, que apurou que, na verdade, Israel cometeu, sim, crimes de guerra contra a faixa de Gaza. Também falou, claro, né, pessoal, do Hamas e das atuações de Gaza. Mas, como eu falo para vocês, uma coisa é você tecer críticas contra o Hamas, que é um grupo reconhecido como grupo terror, por grande parte dos membros da comunidade internacional, inclusive pelos Estados Unidos, por membros ocidentais, e outra coisa é falar isso contra Israel, que é um Estado legítimo, reconhecido internacionalmente por grande parte da comunidade internacional. Segundo a ONU, foram feitas táticas para tentar limitar o acesso principalmente a medicamentos, acesso sanitário e acesso médico por parte da população palestina. E isso configura em dificuldades médicas, dificuldades de ajudas humanitárias, em crimes de guerra. Segundo o relatório da ONU, a gente teve até, galera, olha isso, hein? O Ben-Gvir, para quem não sabe, um dos ministros do governo Benjamin Netanyahu, ele teria ordenado algumas execuções ali, galera, de palestinos, tá? Claro, da mesma maneira que o Hamas fez também contra Israel. Os dois lados foram colocados como culpados. Mas aqui estou analisando o caso israelense porque, de novo, é um Estado legítimo reconhecido internacionalmente. Então isso, ou esse apoio muito forte, principalmente, de novo, durante a campanha eleitoral, a gente tem estados, galera, que o Trump ele chegou a passar a Kamala Harris. Michigan, por exemplo. Pô, Michigan é a maior comunidade islâmica dos Estados Unidos. Michigan é uma das áreas também, conhecida como swing states, talvez seja decisivo para as eleições americanas. Por conta da população islâmica ver que talvez não tenha grandes diferenças entre o comportamento de Kamala e Biden e de Trump na questão palestina, a Kamala perde apoio, entende? A Pensilvânia é mais ou menos o contrário. Então vamos dar apoio aos palestinos. Aí os judeus da Pensilvânia, que também é uma região, os swing states também vão ficar, entende? Então, assim, é um limite muito obscuro, exatamente como que Kamala e Biden podem responder à questão palestina. Então, tem que apoiar Israel, mas criticando também algumas atitudes. Penso eu, tá, que tudo vai ficar muito mais às claras depois que passar as eleições americanas. Mas a gente teve, pessoal, por exemplo, né, falei para vocês, o Matthew Miller falando que não, Estados Unidos, não.
Aliás, Israel, vocês falaram, né, que o Líbano vai virar uma nova Gaza, isso é impossível. Matthew Miller colocou, galera, que não deve ter ação que deixe o Líbano como, por exemplo, a faixa de Gaza. Fazendo críticas também à postura como Israel coordena as ações em Gaza. A gente teve palavras, por exemplo, pessoal, dos Estados Unidos no próprio Conselho de Segurança da ONU, falando que nesse momento Israel está deixando em condições catastróficas Gaza e que essas atitudes elas foram previstas há meses e que um Estado, de novo, reconhecido internacionalmente como Estado de Israel, deveria prever que essas ações iam acontecer e impedir que isso chegasse aos palestinos, que estão numa situação de pré-fome novamente. Os Estados Unidos colocam de novo, né, que Gaza deve ser reconstruída para a volta dos palestinos. Porque existem correntes de pensamento que alegam que, assim como o Smotrich falou, assim como o Ben-Gvir falou, o grande objetivo de Israel é estabelecer o controle militar, primeiramente da faixa de Gaza, talvez eventualmente depois da Cisjordânia, e fazer novos assentamentos, novas colonizações nessas duas regiões da Palestina. Os Estados Unidos colocou que isso é inaceitável, que não vai aceitar um tipo de medida dessa. O próprio Philippe Lazzarini, para quem não conhece, ele é o chefe, né, nesse momento da UNRWA, que é uma agência da ONU especializada na questão dos refugiados palestinos, formada lá depois da Nakba, de 1948, né, foi formada em 1949, e existe até hoje. É aquela mesma organização, galera, que estava sendo acusada, com Israel colocando com algumas fotos, tal, que tinha ligações com o Hamas, que ali os agentes que cuidavam dos palestinos não apenas faziam filantropia, mas também convenciam crianças, pessoas a odiarem o Estado de Israel. Por enquanto não há comprovação desses fatos, mas teve inclusive redução, né, da ajuda que iria para a UNRWA. E o Philippe Lazzarini foi bem claro, ele falou, olha, nesse momento os palestinos estão sendo forçados a ir para o sul, em condições péssimas, e Israel está fazendo com que aqueles palestinos estejam à beira da fome. A gente teve, cara, recentemente uma mudança de Israel, algumas mudanças aldaneiras em relação aos impostos, que dificultou, burocratizou a entrada de ajuda humanitária, tanto medicamentos como alimentos. Por conta disso, também há um aumento da fome, claro. Só que a gente tem que deixar bem claro que Israel também falou no Conselho de Segurança. Ele falou, olha, vocês estão sendo hipócritas, porque Israel é quem ajuda os palestinos, que deixa chegar ajuda humanitária. Segundo Israel, 84% dos pedidos que foram feitos para que a ajuda chegue na faixa de Gaza, eles foram aceitos. Só que, infelizmente, o Hamas ali atua capturando os caminhões de ajuda humanitária, não deixando chegar os civis palestinos que realmente precisam, então estariam atacando o inimigo errado. Ou seja, os Estados Unidos fez críticas duras contra Israel. Mas como eu disse, tá? Não acho que isso vá ferir a relação entre estados. Acho que é muito mais jogo de cena, principalmente no momento pré-eleitoral. Olha, estamos ajudando os palestinos, os árabes, votem em mim, tá? A comunidade islâmica, do que qualquer outra questão. Concorda comigo, galera? Qual que é o seu pensamento? Deixa aí nos comentários. E levando em consideração que Israel não compartilhou os seus planos de como vai fazer esse ataque contra o Irã, a gente pode pegar algumas especulações que estão sendo feitas por declarações públicas de pessoas importantes, como, por exemplo, o ministro da Defesa, Yoav Gallant. Ele deu um pronunciamento que era forte, hein? Ele falou que nesse momento o Irã vai receber um ataque e que ele nem vai saber como que esse ataque aconteceu, que vai ser um ataque tão mortal e inesperado que eles nem saberão como e onde veio. Ele garantiu, pessoal, que o Irã ele conseguiu fazer um ataque que foi bastante violento, mas foi um ataque muito impreciso, segundo ele, porque o Irã tem falhas ali na sua infraestrutura, tem falhas na sua maneira, né, de fazer ali o seu ataque militar. Ele falou que Israel, vendo esse ataque, vai fazer uma resposta. E que essa resposta vai ser mortal, precisa e, mais importante, inesperada. Eles só verão os resultados. Agora, de novo, Israel vai fazer então esse ataque, né? Vai seguir os anseios americanos, ou seja, um ataque de menores proporções, algum tipo de retaliação somente contra pontos militares? Isso pode... O Irã já falou, tá? Que se fizerem ataques contra pontos militares, o Irã vai responder. E aí, se responder, Israel vai ter que atacar mais. Se atacar mais, e aí? De novo, a suspeita por parte de Israel que o Irã poderia ter, inclusive, até mesmo o seu próprio arsenal nuclear. Eu compartilhei com vocês, galera, que... sempre leio os comentários, hein? Que o Irã nunca tinha feito, por exemplo, uma coisa é você ter capacidade para fazer enriquecimento de urânio. Aparentemente, o Irã tem. Só que ele nunca tinha feito testes nucleares. Aparentemente, por algumas mídias, o Irã já teria realizado alguns testes, o que dá um indicativo que o programa nuclear para desenvolvimento de uma arma nuclear estaria se fortalecendo.
Ou seja, se Israel não fizer o ataque primeiro, qual o risco de o Irã fazer o ataque primeiro? Será, pessoal? De novo, né? Tudo não passa de especulação por enquanto. Mas o que é confirmado é que Israel não vai responder aos mandos dos Estados Unidos. Minha opinião? Não sei se perguntou, tá? Mas acho que tá aqui no canal. É para escutar, né? Ataques a pontos militares e ataque a líderes militares importantes. Talvez até contra pessoas de comando no Irã. Não acho que chegue no Ayatollah Khamenei, porque aí seria matar o líder supremo do Irã. Mas líderes militares, talvez governadores regionais, isso pode acontecer com certeza. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias bem importantes acerca da Colômbia. Gustavo Petro está denunciando que há um golpe em curso no país. Por quê, professor? O CNE, uma espécie de órgão eleitoral ali da Colômbia, começou a vistoriar, inclusive com pedido de ex-presidente, oposição ao atual presidente Gustavo Petro, os gastos militares da campanha do Petro. E ele teria cometido um abuso de poder econômico. Existe, assim como existe no Brasil, um limite de gastos, porque se não existisse limite de gasto, sei lá, o candidato que tem 20 milhões de dólares, com certeza seria melhor do que o candidato que tem, sei lá, 2 dólares, né, para fazer os seus investimentos. Com certeza é exagero, mas preferencialmente, ele teria mais chance de ser eleito. Então são colocados alguns limites. Aparentemente, segundo as investigações, o Gustavo Petro teria feito um certo caixa 2, ou seja, omitido alguns gastos de campanha e tal, para ficar dentro desse limite. Se é verdade ou não, galera, convenhamos, nem a justiça da Colômbia sabe, muito menos eu, né? Fato é que mesmo que isso seja aprovado, como é uma coisa que está vindo de uma ordem executiva e não exatamente do parlamento, isso não é passível de impeachment, tá? Mas com certeza mancha a imagem do Gustavo Petro. O Gustavo Petro alega que isso está sendo feito pela oposição, uma oposição mais à direita, que perdeu o poder recentemente, para manchar o seu nome. E aí, claro, isso poderia motivar um processo de impeachment, ou até mesmo numa possível próxima votação, arruinar a imagem do Gustavo Petro frente ao seu eleitorado para a volta da direita colombiana. Cláudia Sheinbaum, que é a atual presidente mexicana, garantiu que não passa de um golpe, uma tentativa de golpe contra o governo Gustavo Petro. Eu confesso, cara, que é uma informação muito preliminar de uma justiça que a gente não conhece exatamente para tratar um veredito. Mas saibam que o Gustavo Petro está sendo pressionado dentro do seu governo. Para finalizar, pessoal, a gente teve também algumas notícias importantes acerca, primeiro, da Ucrânia, que vem fazendo alguns ataques. Agora, pessoal, depois de fazer ataques, por exemplo, a região de armamentos norte-coreanos, eu citei para vocês ali em Briansk, a gente teve também ataque a um depósito de drones iranianos, os Shahed 136, os chamados drones kamikazes. Ataques bem-sucedidos. Se de fato há uma escassez de drones, como pessoas da própria Ucrânia estão colocando, isso pode ser um baque muito grande para a Ucrânia, porque são os ataques melhores sucedidos, tá? E a gente teve também, eu coloquei para vocês ontem, que a Ucrânia ela estaria querendo fazer um processo de paz, estaria aceitando, segundo a Bloomberg, até negociar com o governo Putin com algumas tropas, aliás, com as tropas russas em todos os locais, em Kherson, em Zaporizhzhia, em Lugansk, Donetsk e tal, né? Desde que o plano da vitória do Zelensky também fosse ouvido, ou seja, a garantia de mísseis de longo alcance, que Kursk seja utilizado como moeda de troca, que a Ucrânia tenha a possibilidade de entrar para a OTAN no futuro, coisa que eu acho que os Estados Unidos nem quer, muito menos nesse momento pré-eleitoral, mas o Zelensky colocou algumas condições. E a Rússia começou a ouvir meio desconfiada. O Putin, ele se pronunciou e colocou que, por enquanto, ele não sabe nenhum tipo de resposta do Zelensky. E que, aliás, quando eles estavam planejando fazer algum tipo de acordo de paz, o Zelensky foi lá e invadiu Kursk. E que agora, quando o Zelensky fala em possibilidade de fazer uma cúpula com a Rússia e tal, muito possivelmente é uma técnica de chamar a atenção para outras questões, para continuar com seus ataques, como foram feitos, por exemplo, no reservatório ali de equipamentos, tanto da Coreia do Norte como também do Irã. É verdade, galera? Não sei. Fato é que a Rússia está fortalecendo o seu exército, hein? A gente teve, pessoal, informações que a Rússia ela está para convocação de mais de 100 mil soldados, oferecendo um bônus assim que você se compromete de cerca de 400 mil rublos, que equivale mais ou menos a 23 mil reais, e um salário próximo de 204 mil rublos, mais bônus, depende da localização, tempo de combate, que estaria na casa mais ou menos de 11 mil reais. Vale lembrar que o salário mínimo na Rússia é de cerca de 1.700, ou seja, é quase 7 por aí, né? Umas 6, 7 vezes, umas 6, 7 vezes mais do que o salário mínimo de salário, mais o bônus que pode chegar a 25 mil reais.
Tudo isso para fortalecer o exército russo, com a promessa de aumento de 30% nos gastos militares para o ano que vem e para o ano que vem. Ou seja, a Rússia aparentemente não está tão convicta desses planos de paz da Ucrânia. E a Rússia anunciou que a próxima cúpula dos BRICS, que vai acontecer do dia 22 ao dia 24, agora desse mês, em outubro, vai ser a mais importante reunião geopolítica da história da Rússia, que inclusive 32 países já confirmaram a participação, sendo que 24 são chefes de Estado, ou seja, demonstra que eles estão dando apoio à causa. Fora aqui também o Antônio Guterres vai participar, lideranças da SEI, da OCX, a Dilma, né, que é a presidente do Banco dos BRICS, ou seja, é uma cúpula que vai estar cheia, incluindo a presença de alguns países que querem fazer parte da organização. E a Rússia deixou bem claro que as portas estão abertas. E falou também que teve pressão em cima de alguns países por parte do Ocidente, leia-se Estados Unidos, União Europeia, que não queria que esses países participassem, principalmente alguns países africanos. Mas a cúpula dos BRICS, que vai pautar a desvalorização da economia, sistema alternativo de pagamentos e uma oposição ao G7, deve ser uma cúpula super importante para o futuro da geopolítica internacional. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.